Fruto do Espírito ou frutos do Espírito? Muita gente tem essa dúvida e talvez essa também é a sua. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Por isso eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a sua vida. Fala, povo de Deus! Eu sou o João Esteves e que bom poder estar falando com você novamente. Esse vídeo é o terceiro vídeo da série O Espírito Santo, uma série com 5 vídeos falando da importância do Espírito Santo em nossas vidas, do poder dele, da transformação dele em nossas vidas. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu quero convidar você desde já, se ainda não é um inscrito, a você se inscrever e ativar o sininho das notificações para você receber todo o nosso conteúdo. E hoje eu quero falar sobre o fruto do Espírito. Esse texto está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. E eu quero ler com você. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Paulo está contrastando duas naturezas nesse texto. Primeiro ele fala sobre as obras da carne e depois ele fala sobre o fruto do Espírito. Ou seja, as obras da carne, a natureza da carne, a natureza do homem. E depois ele vai falar sobre o fruto do Espírito, ou seja, a natureza do Espírito sendo gerada em nós. E eu anotei aqui algumas coisas de forma bem simples, mas eu tenho certeza que vão ser de um valor grande em nossas vidas. O que significa fruto e não frutos? É no singular e não no plural, como muita gente fala. Muita gente, quando vai orar ou então quando vai ministrar: ah, Senhor, derrama em nós os frutos do teu Espírito. Não, é um fruto que o Senhor gera em nossas vidas com várias características. Não são frutos separados, mas um único fruto. E esse fruto, ele vai abranger várias áreas de nossas vidas. O Espírito Santo desenvolve um caráter completo no cristão, porque tem pessoas que são pacientes, tem pessoas que são bondosas, mas de repente falta o quê? Alegria na vida dessa pessoa, falta domínio próprio, temperança. Então, o fruto do Espírito, essa obra do Espírito Santo em nós, é uma obra completa. Ele desenvolve um caráter completo nas nossas vidas como cristãos. E esse fruto, ele é produzido para transformar aquilo que em nós ainda é carnal, aquilo que em nós ainda não tem o domínio do Senhor em nossas vidas. E como esse fruto é produzido em nós? Primeiro, não é por nossa força de vontade, mas pela ação do Espírito Santo. Não é simplesmente eu acordo hoje, eu quero o fruto do Espírito na minha vida. Sim, nós precisamos decidir, mas nunca vai ser pela nossa força, a força do nosso braço carnal. Não, é uma obra que o Espírito Santo, ele começa a operar, produzir e fazer acontecer em nossas vidas. E quando essa obra começa a acontecer na minha e na sua vida? Quando passamos a negar a nossa carne. O primeiro ponto é negar a minha carne, porque eu e você nascemos com a natureza adâmica, a natureza carnal, e a nossa carne, naturalmente, ela vai se inclinar para as coisas do mundo, ela vai se inclinar para as obras da carne, ou seja, para o pecado. Então, o primeiro passo que nós precisamos fazer, e aí a nossa responsabilidade, é negar a nossa carne. Segunda coisa, buscar e obedecer a palavra do Senhor, ou seja, ler a Bíblia, buscar conhecimento na palavra do Senhor, buscar libertação, transformação na palavra do Senhor e obedecer.
Porque talvez a pessoa diz assim: ah, mas eu leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia. Só ler e conhecer não é o suficiente. Nós precisamos obedecer, porque a obediência ela nos protege, a obediência ela agrada o coração do Senhor, a obediência ela atrai a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então busque, leia a palavra, mas também obedeça. E o outro ponto, oração e jejum. Oração gera intimidade com o Senhor, gera relacionamento com o Senhor. É através da oração que muitas das vezes o Senhor vai se revelar no secreto a mim e a você. É através da oração que nós damos liberdade para o Espírito Santo ministrar ao nosso coração o que o coração de Deus quer para nós, o que o Senhor quer de nossas vidas. Onde eu e você precisamos nos negar, nos arrepender, é através da oração que nos tornamos mais sensíveis à direção e à voz do Senhor, à direção e à voz do Espírito Santo. E por último, o jejum. O jejum, ele tem um poder sobrenatural nas nossas vidas. Às vezes o cristão padece dificuldades com a velha natureza governando ele, ações, pensamentos, palavras, enfim, por falta de jejum. Por quê? O jejum, ele mortifica a minha carne, ele enfraquece a minha carne, ele mortifica a minha natureza adâmica, a natureza do velho homem, e consequentemente isso fortalece o nosso espírito, fortalece o meu espírito. Quando eu jejuo, leio a palavra, tiro um tempo de oração para buscar o Senhor, o que eu estou fazendo? Fortalecendo o meu espírito. E quando eu fortaleço o meu espírito, e quando eu me torno sensível à direção do Senhor, à vontade do Espírito Santo de Deus na minha vida, o fruto dele começa a ser gerado em mim. O caráter de Cristo começa a ser gerado em mim. Porque o fruto do Espírito nada mais é que o caráter de Cristo sendo formado em nossas vidas. Então não tem receita milaborante, não é do dia para a noite, não é um milagre instantâneo. Dia após dia, nós precisamos negar a nossa natureza carnal, precisamos negar os feitos da velha criatura e buscar o Senhor, buscar a palavra, buscar uma vida cheia do Espírito Santo, porque aí sim o fruto dele vai ser gerado em mim. E aí sim nós vamos ter o caráter de Cristo em nós. Talvez você está na igreja há muito tempo, ou você começou a caminhar agora, e você fica com aquela coisa: eu quero ser como Cristo, eu quero ser como Jesus. Mas repito, não é uma receita mirabolante, não é uma coisa que acontece num passe de mágicas. Nós precisamos pagar um preço. E a dificuldade está aí, porque muita gente não quer pagar o preço. Senhor, gera em mim o teu fruto. Sim, Ele quer gerar. Deus já deu para nós o Espírito Santo, como eu já falei em outros vídeos, o ajudador, o conselheiro, o consolador. É o Espírito Santo que nos fortalece nas nossas fraquezas, nos dias difíceis. Mas se eu e você vivemos uma vida carnal, uma vida de religião, o fruto, o caráter de Cristo não vai ser gerado em nós. E por que precisamos desse caráter em nossas vidas? Não é para parecer espiritual, para ser o santo, o perfeito, porque nunca vamos ser santos, os perfeitos, os imaculados, não. Por quê? Porque o fruto do Espírito, ele traz transformação de dentro para fora. E aqui está o segredo, aqui está a chave do sucesso. Quando nós buscamos no secreto, quando nós temos uma vida em devoção ao Senhor, em busca da palavra, em obediência da palavra, essa transformação, esse fruto começa a ser gerado de dentro para fora. E é por isso que muitas das vezes nós ouvimos: nossa, como você mudou, nossa, você era tão estressado, você era tão isso, tão aquilo. Como a pessoa está diferente depois que foi para a igreja. É a igreja que causou essa transformação? Não, foi o Espírito Santo. O fruto do Espírito começou a ser gerado nas nossas vidas. Eu, por exemplo,
Era uma pessoa muito impaciente, muito nervosa, me estressava com qualquer coisa, brigava por qualquer coisa, por qualquer motivo. E depois que eu entendi que eu precisava do fruto do Espírito sendo gerado na minha vida, como isso foi sendo transformado. Lógico, eu preciso me negar todos os dias, é de fé em fé e de glória em glória. Mas hoje eu vejo a obra, o fruto do Espírito sendo gerado na minha vida. Talvez você já está vivendo isso. Talvez você já está vivendo. Continue firme. E se você ainda não está vendo o fruto do Espírito sendo gerado na sua vida, comece a fazer esses passos. E o que acontece quando o fruto do Espírito ele é gerado em mim? Nós somos abençoados, porque há transformação em nossas vidas. Nossa família, casamento e filhos são abençoados. Porque eu começo a ser uma pessoa melhor. Eu passo a ser um marido, uma esposa melhor. Os filhos são abençoados porque tem pais melhores dentro de casa. Filhos também, você que está me ouvindo é filho, você é transformado e passa a ser um filho melhor pelo fruto do Espírito na sua vida, né? A igreja, ela tem um discípulo e um líder melhor quando esse fruto é gerado. Porque a pessoa já não vai mais dar trabalho, o líder já não vai ser mais um líder pesado, mas esse discípulo, esse líder, essa pessoa, ela vai ser uma pessoa que coopera para o crescimento da igreja, coopera para o crescimento dos irmãos, coopera para o crescimento do corpo de Cristo. Então entenda isso, o fruto do Espírito faz de mim e você um discípulo e até mesmo um líder melhor. Como eu já dei trabalho para líderes e pastores, porque eu não tinha essa natureza, eu não tinha o caráter de Cristo sendo gerado em mim. E como é bom hoje, como é gratificante cooperar para o crescimento da igreja, cooperar com os meus líderes e pastores, cooperar com os discípulos, com os meus irmãos em Cristo, para o crescimento mútuo de todos nós. A empresa que você trabalha ou que você é dono, ela passa a ter um funcionário melhor. O patrão passa a ser um patrão melhor para os seus funcionários. Ou seja, a obra do Senhor é uma obra completa. Deus é Deus de obras completas. Mas nós precisamos pagar o preço para que esse fruto, essa obra, ela aconteça nas nossas vidas. E eu quero desafiar você, a você começar a pagar esse preço. E depois você voltar aqui nos comentários dizendo e testemunhando aquilo que você está vivendo, aquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento com seus filhos ou com seus pais, no seu ambiente de trabalho. Volte aqui para testemunhar. E se você já está vivendo essa realidade, deixe aqui nos comentários também o seu testemunho para edificar a minha vida e de todas as pessoas que vão estar lendo. Em nome de Jesus, essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. E se essa palavra ela abençoou a sua vida, não deixe de curtir esse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que assim outras pessoas também sejam abençoadas. Tirem as suas dúvidas quanto ao fruto do Espírito e não frutos do Espírito. Eu conto com você para que cada vez mais o canal ele seja relevante e alcance ainda mais vidas, ainda mais pessoas, porque esse é o desejo do meu coração, abençoar a sua vida. Se essa palavra te abençoou, fique com ela, guarde ela no seu coração com carinho e com zelo, e que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.